Bem-vinda, bem-vindo ao Quintas Empreendedoras Live. Eu sou Fausto Mato, gerente de marketing institucional da CDL Salvador. Quero dar boas-vindas a todas e a todos vocês que nos seguem e estão aqui. Aquelas pessoas que são empreendedoras, que são empreendedores, varejistas e que acreditam que informação é a melhor forma de lidar com a crise. Hoje nós teríamos aqui a presença de Alessandro Salvatore, gerente regional do Centro de Integração Empresa Escola, CAA, que vai falar tudo sobre mercado de trabalho, sobre a importância de estágio para as empresas, caça-talentos, como desenvolver uma equipe que seja uma equipe proveitosa para a empresa através do estagiário. Alessandro já está aqui dividindo tela agora, estou solicitando para que ele entre junto conosco. Alessandro Ô, Fausto. Salvatore, seja muito bem-vindo a esse espaço educacional de treinamento, de capacitação da CDL Salvador, chamado Quintas Empreendedoras Live. Muito obrigado pela sua presença. Fausto, eu que agradeço em especial a você, ao CDL, nessa parceria que nós temos de longa data. É um prazer muito grande, em nome de toda a equipe do CIE, também dou as boas-vindas aí para o público, né, ao nosso comerciante, ao nosso lojista de Salvador. Muito obrigado você, aqui André Chamusca, Samar, muita gente já entrando, podem ficar à vontade, a casa é de vocês. Quero apresentar para vocês o nosso convidado especialíssimo de hoje, Alessandro Salvatore. Ele é gerente regional do Centro de Integração Empresa Escola Bahia, CAA, é administrador de empresas e MBA em gestão de negócios e marketing estratégico. Tô correto, Alessandro? É isso aí. Então, nosso bate-papo aqui hoje vai ser sobre caça-talentos, sobre a questão da importância do estágio para as empresas e como que ter uma gestão de recursos humanos, de como ter uma equipe bem cuidada desde o início. Isso daí faz toda a diferença para as empresas como um todo. Eu vou começar a nossa conversa, Alessandro, perguntando para você de uma forma muito esclarecedora e didática para todos nós, empresários, empreendedores, todo mundo aqui que está assistindo a gente, o que é exatamente o CAA? Me fale um pouco sobre essa organização, sobre essa entidade. O Centro de Integração Empresa-Escola, né, vou fazer o popular, né? É uma entidade do terceiro setor, né, uma ONG, antiga ONG, denominação mais antiga, mas que ainda é mais fácil de ser compreendida, né, que atua sendo elo de ligação entre o mundo do trabalho, né, e o mundo da educação, através de uma série de projetos, né. O mais importante, né, e o mais conhecido, sem sombra de dúvidas, é o programa de estágio. Mas o C desenvolve uma série muito grande de ações sociais ligadas a essa área, como posso falar do programa de aprendizagem, treinamento e capacitação à distância, né? Nós temos espaços de cidadania, enfim, um leque de ações aí que a gente pode perder um bom tempo também conversando a respeito, viu, Fausto? Vamos seguir na conversa. Eu queria só entender a capilaridade do CIE. Ele tem uma capilaridade nacional. Eu sei que é uma instituição que está aí há mais de 50 anos, viu, gente? É uma instituição que tem mais de 50 anos de estrada aí. E tem uma capilaridade nacional, né, Alessandro? Sim, o C está presente em todos os estados da federação, né? Aqui na Bahia nós temos unidade de operação em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista, onde atendemos todo o estado da Bahia a partir dessas unidades. E para vocês terem uma ideia, o CIE, desde o ano passado, tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook. Então, tem um reconhecimento social e público enorme. Alessandro, pegando agora um pouco, né, da sua experiência e também do que você pode já começar a esclarecer para a gente, eu queria primeiro, já que a gente vai falar sobre estágio, eu queria muito falar sobre isso, né? É, eu queria que você colocasse para a gente o que é o estágio, quem é o estagiário, que figura social é essa? O estagiário, ele é quem, né? E está em que momento do estudo? Terminou o estudo? Não terminou o estudo? Que pessoa é essa? Qual é a faixa etária? Qual é o perfil do estagiário de uma forma generalista? Claro, Fausto. Bom, uma definição mais formal do estágio é um ato educativo escolar supervisionado, né, no ambiente de trabalho, Uhum. onde os jovens, né, que estejam cursando o ensino médio, né, o ensino técnico, o ensino superior, eles têm essa vivência prática, né,
e poderão ter o contato, né, esse primeiro contato com o mundo do trabalho. Então, assim, a idade, como você perguntou, ela é a partir dos 16 anos, né? Uhum. E o público, né, o jovem, é o estudante necessariamente que esteja matriculado e frequentando um curso do ensino médio, ensino técnico ou ensino superior. E em alguma fase desse curso ou somente na fase final? Qual é o recorte? Existe algum recorte? Não, não existe recorte. A instituição de ensino é que nos determina o quando que o seu aluno poderá iniciar essa vivência prática, né? Então, você tem instituições de ensino, vamos dizer, do ensino superior, que liberam essa vivência desde o primeiro semestre e outras que liberam a partir do meio do curso, né? Algumas escolas do ensino médio vinculam o estágio a partir do primeiro ano, outras um pouco mais adiante. Então você tem a escola, a instituição de ensino, ela é soberana nessa inserção do jovem, nesse aspecto do quando começar. Entendemos. Ô, Alessandro, eu queria que você falasse também um pouco para a gente, queria lhe perguntar o seguinte. Muito se fala sobre a questão de experiência, né? Quando as Sim. empresas estão buscando, quando elas querem aí algum profissional, querem algum tipo de apoio de recurso humano, né? De talento, se busca a questão de experiência e tudo mais. E a gente ouve aí teóricos que dizem que a experiência é boa, mas também os vícios são ruins, né? Aquelas É pessoas que também verdade. vêm de uma atividade que já se viciou de determinada forma. Então, o estágio, como você está trazendo para a gente, que é essa porta de entrada, né? A porta de entrada é a ponte que vai levar o ser humano do teórico ao prático, né? Então, é uma ponte sem vícios. A pessoa está conseguindo entrar ali para viver, para aprender com a cabeça livre. Então, eu queria que você falasse para a gente, assim, na sua visão, em toda a sua experiência, qual é a importância real do estágio para as empresas? Ou seja, assim, em uma linguagem, para a gente aqui, os empresários do varejo. Ter Claro, estagiário claro. é um bom negócio para a empresa, Alessandro? Eu diria para você, eu sou muito suspeito para falar, viu, Fausto? Mas assim, é um excelente negócio, né? É o tipo de relação onde todos ganham, seja o estudante com o aprendizado, com o desenvolvimento, seja o empresário, porque está oxigenando sua organização, está tendo uma redução de custos, está tendo a possibilidade de formar uma mão de obra qualificada, né, de lapidar talentos. Então, o programa de estágio ele é o programa que não tem contraindicações, né? O que eu posso agregar também, né, como você me provocou aí para falar também um pouco sobre competências, né? O estudante, né, ele, como você falou, ele teoricamente ele não tem a vivência prática, né? Não há que se falar em experiência, né? Muitas vezes é a primeira oportunidade, né, no mundo do trabalho daquele jovem através do estágio. Mas existem sim fatores, né, que fazem com que os recrutadores, né, que fazem com que os gestores fiquem mais atentos e captem assim talentos que vão aí oxigenar e vão contribuir para o sucesso da organização. Eu citaria alguns, né? Eu acho que assim, isso que eu vou até falar para você, né, guardadas as proporções, né, muitos consultores, gestores de RH podem trabalhar num grau mais elevado para qualquer função, né? Hoje, com essa globalização, com essa integração, né, a exigência, né, nas aptidões comportamentais ela é muito grande, desde a base, né, do estagiário até o CEO de uma organização. Né? Então, Uhum. assim, hoje você ter um pensamento estratégico, você ter aquele olhar do dono, né, assim, você entrar no negócio, né, de fato, conhecendo o que você está fazendo, é um fator de diferença, né, diferencial desde do estagiário, né, aquela coisa do jovem ter a visão sistêmica, né, não apenas ficar vinculado às suas tarefas, né, eu aprendi isso, né, eu faço isso, né, é interessante que você tenha a visão do todo, não só o todo entre as áreas, mas o que a organização faz, né, como ela se comunica com fornecedores, com clientes, com a sociedade. Então, essa visão sistêmica ela é muito observada pelas organizações, né? Além disso, aquela situação que o jovem tem uma habilidade, uma capacidade na tomada de decisão, né? Cada vez mais a gente sabe disso. Hoje a gente toma milhões de decisões desde quando Uhum. acorda
até quando vai dormir. Né? Então, essa habilidade, né? essa sagacidade na tomada de decisão, isso também é muito observado pelos gestores. Né? Outro ponto que também é relevante, que a gente não pode deixar de falar aqui, é aquela habilidade, aquele traquejo na resolução de problemas, na condução das negociações. Né? Uhum. Então, isso também é muito observado nas dinâmicas de grupo, né? Nos processos seletivos como um todo. Né? E, por fim, né? A gente está vivendo aí a era da tecnologia, a era da comunicação, né? Não podemos pensar de outra forma que não procurar talentos, procurar pessoas que tenham o quê? Uma boa habilidade de comunicação, que tenham uma boa capacidade de trabalhar em equipe, né? Por fim, é isso aí que faz hoje, né, que norteia, vamos dizer assim, os recursos humanos, as áreas de recurso humano, né, os gestores que estão vinculados a esse processo, né, de caça-talentos, né, como a gente Uhum. colocou, né, isso é inerente a qualquer cargo, né, não só o estagiário, né, mas até os cargos mais elevados, a gente comunga desse mesmo arcabouço de aptidões, de habilidades, né? Em maior ou menor escala, mas isso é o que se busca hoje, né, quando a gente está falando em recrutamento e seleção de talentos. Dicas importantes aí dadas por Alessandro, né? E são dicas que valem para os dois lados, tanto para contratadores como para possíveis estagiários, né? Ô Alessandro, eu queria que você falasse um pouco também agora sobre dentro desse ambiente de negócios e corporativo, né? Nós observamos que algumas empresas ela têm programas avançados de estágio. São empresas que dentro da sua cultura organizacional elas valorizam e elas investem na questão do estágio, enquanto que outras empresas não fazem, né? Então, para essas empresas que não o fazem, né, talvez por desconhecimento dos benefícios, eu queria que você falasse, é difícil ter estagiários na empresa? Isso envolve riscos? Isso envolve custos? E como é que faz para ter? Fale para a gente de uma forma clara. Claro. Fausto, bacana a sua pergunta, bem interessante. Né? Tem um mito, né, no mundo do trabalho, né, e aqui em Salvador a gente percebe isso sim, né, de que o programa do estágio ele foi desenvolvido para grandes empresas, né, que o Uhum. pequeno empresário, né, o pequeno comerciante, profissional liberal, não há que pensar no estágio. Né? Isso uma grande fake news, né? Vamos usar esse nome que está na moda. Né? É uma grande fake news, porque o programa de estágio ele se encaixa, ele se adequa desde do pequeno comerciante, do pequeno empresário, até as grandes multinacionais. Por quê? O objetivo dele é o quê? É você buscar no mercado talentos para que você possa formar esses talentos de acordo com a sua necessidade, né, a sua cultura organizacional, de acordo com as características de cada organização. Daí aquilo que você falou no início, né, de você entre ter profissionais com um vício e você formar pessoas adequadas à sua realidade de negócio, com o seu modo de trabalho, o seu jeito, faz toda a diferença. Né? Então esse é um ponto principal. Né? Se eu pudesse fazer um roteiro rápido e simples para você, Uhum. um programa de estágio é uma coisa muito simples de ser implementada. Né? Assim, o primeiro ponto de partida é entender a legislação. Né? Entender a Uhum. legislação para que você possa criar um programa de estágio desde o primeiro momento, não só respeitando os aspectos legais, mas que tenha uma qualidade. Né? A lei de estágio, a lei 11.788 de 2008, é uma lei muito simples, é uma página, algo muito fácil de você ler e compreender. Ela é autoexplicativa. Né? Então, assim, se apossar desse conhecimento é um primeiro ponto. Né? Em seguida, o que eu Recomenda. aconselharia, né? Recomendaria, né? Que você trabalhasse essa legislação com as pessoas que vão tratar diretamente do programa. Né? Então, disseminar esse conhecimento. E Uhum. aí, depois disso, identificar as oportunidades de estágio, né? Quais são os locais na minha organização que eu vou oferecer estágio. É na área de estoque, é na área de atendimento,
no financeiro, é na área de comercial, enfim, Uhum. identificar as áreas. E ali formar, olha, eu vou oferecer uma vaga de estágio com essas atividades, né, formar um plano de estágio, né? Feito isso, o que é interessante? Você criar mecanismos, né? Porque a partir daí você vai partir para a prática, né? Você vai o quê? Buscar as pessoas no mercado, né? Feito isso, você tem que criar o quê? Mecanismos de controle e avaliação, né? Para que você Uhum. possa mensurar tanto pelo estudante, estagiário, se ele está satisfeito com aquela proposta, mas também dos colaboradores que estão trabalhando, se está funcionando aquele modelo, né? E a gente utiliza no CIE o nome de acompanhamento do estágio, né? Você fazer esse trabalho de acompanhamento é fundamental para que você atinja o nível ideal. E a partir daí você fazer o quê? Sempre avaliar o processo continuamente, né? Para que você possa identificar possíveis pontos de expansão, para que você possa identificar falhas e trabalhar as melhorias, né? Agora eu tranquilizo o comerciante, né, o empresário que está nos assistindo, dizendo que para tudo isso eles têm o CIE. Né? O CIE presta essa consultoria, o CIE pode orientá-los desde o primeiro momento a montar um programa a quatro mãos que tenha a cara da organização e, consequentemente, né, a gente possa fazer aquilo que eu falei no início, né? Captar talentos que vão ser formados ao longo de um período e, consequentemente, trazer um resultado para a organização. Quando você faz tudo isso muito bem feito, os resultados são quase que imediatos, porque você tem uma oxigenação muito grande, né, com o estagiário, aonde a interação, né, daquela experiência, né, do supervisor, do colega de trabalho com a juventude, com a dinâmica deles, aquilo provoca uma sinergia na empresa, né, e você tem uma melhoria muito grande dos índices, né, dos indicadores de produtividade. Então, olha, eu sou suspeito, volto a falar, mas assim, é muito bom, eu recomendo realmente, porque no contexto que a gente está vivendo atualmente, inclusive, né, onde a gente está tendo uma dinâmica muito grande, né, a internet aproxima muito as pessoas, apesar de a gente estar vivendo uma pandemia, né, estar num Uhum. processo de retomada, que por si só também já é muito interessante para você fazer essa retomada, né, com uma contratação de um estagiário, né? Então já fica também essa dica para o empresário, né? A contratação do estagiário ele tem como benefício a ausência do vínculo empregatício. Então, Importante ponto consequentemente, aí trazido por Alessandro. A exatamente. ausência do vínculo empregatício. Uhum. Consequentemente, você tem o quê? Você não há que se falar em cargos sociais e trabalhistas. Então, nesse momento de retomada, ela é uma É ferramenta muito, uma vantagem financeira para qualquer empresa. sem sombra de dúvida. A gente não precisa falar muito, né? Chovendo molhado, né? Você Uhum. está tendo uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que vai contribuir diretamente para o seu negócio, reduzindo custos, né? E com a Uhum. flexibilidade muito maior do que a relação seletista. Então, assim, é uma porta de entrada muito interessante para o comerciante nesse momento. Qual a carga horária do estagiário em empresa, de acordo com a legislação, Alessandro? Então, são 6 horas diárias e 30 horas semanais, tá? Uhum. Eu digo isso porque você pode fazer isso de segunda a sexta ou de segunda a sábado, a depender, né, da estrutura, né, de trabalho, né, e da área onde o jovem for atuar. Excelente, então. Então aí a gente já ficou mais claro para todo mundo. E aí já viu, né, gente? Não há motivo para desespero. Na questão de legislação, de entendimento de montagem de plano, o CIE tem mais de 50 anos de experiência, é uma instituição que é sem fins lucrativos, está em todo o Brasil, né? É uma organização, é uma associação de cunho social, inclusive, e que pretende fazer essa junção entre a juventude e o mercado de trabalho. Então, trazer o estudo, trazer a academia para dentro do mercado de trabalho, não é isso, Alessandro? Sem sombra de dúvidas. Os ganhos são muito interessantes e essa sinergia, né, entre o mundo do trabalho e o mundo da educação será uma constante, né, doravante, né? E a gente tem muito que tirar proveito da academia, né, para que a gente possa criar condições, né, de maior competitividade, né, que é esse o Uhum. objetivo hoje das organizações, né?
e a necessidade, né? Não só o objetivo, mas como a necessidade. Precisamos ser mais competitivos para conseguir sobreviver nesse mercado. E é interessante também pensar, porque a maioria da população imagina o estágio sempre ligado ao ensino superior. E você traz aqui de que o estágio não é unicamente do ensino superior. Ele é também, claro, dos cursos técnicos e também do ensino fundamental. É isso? Do ensino médio. Médio, Fundamental. perfeito. Médio, Uhum. médio, perfeito. Do ensino médio. Inclusive, recentemente, né, mais precisamente 24 de setembro, né, o CIE, ele lançou um programa de estágio diferenciado chamado Jovem Talento, cujo O que foco é esse? dele... Fale aí um pouquinho para a gente sobre isso. Falo sim. Uhum. O foco dele é justamente esse jovem mais vulnerável do ensino médio técnico, né? Aonde o CIE ele pega o estágio, né, onde você tem uma vivência prática e agrega a esse estágio uma capacitação teórica, né, ao longo do programa de estágio. Essa capacitação será no ambiente de trabalho, né, será numa carga horária de 1 hora dia, então o jovem terá 5 horas de prática, mais 1 hora de teoria via EAD, né, com tutoria, para que ele possa se desenvolver, né, e assim você capacita ele para que ele esteja cada vez mais rápido, apto a assumir as funções na organização dentro de algumas trilhas, né, do conhecimento. E uma das trilhas do conhecimento é o comércio e varejo, né? E direcionada justamente para esse segmento que é muito representativo, não somente em Salvador, né, mas na Bahia todo o comércio é um segmento muito representativo de forte impacto na economia, né? Mas apenas para esclarecer as outras trilhas, além do comércio e varejo, nós temos as trilhas ligadas a finanças, administrativo, tecnologia da informação e uma mais recente voltada para a área de call center, né? Então o jovem tem essa formação em paralelo com a prática do estágio. Excelente. O Alessandro, você... as empresas, eu queria colocar aqui para você uma questão para você falar um pouco. As empresas, às vezes, elas se desgastam muito na busca seletiva de alguém para ocupar determinada função na empresa, né? Então, elas desenvolvem processos seletivos internos, elas envolvem empresas externas de busca de pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da seleção dentro do CIEE, assim, dos recursos humanos dentro do CIEE. Ou seja, quando uma empresa, qualquer empresa, se direciona para vocês dizendo que tem uma vaga de estágio em uma determinada função, vamos dizer, na área de comunicação, por exemplo, que quer um estagiário de comunicação voltado para assessoria de imprensa dentro da empresa, né? Como é que vocês oferecem para essa empresa uma quantidade de candidatos a serem selecionados? Eu imagino que seja isso, vocês dão uma certa quantidade para que a empresa possa escolher. Você me corrija, por favor, se eu estiver errado. E como que vocês selecionam esses estudantes para que atendam especificamente aquele desejo da empresa e faça com que a empresa não perca tempo, que também pule essa etapa, porque muitas vezes o que a gente ouve aqui na CDL é que as empresas buscam empresas externas de seleção e recebem candidatos que não têm nada a ver com o que elas solicitaram. Então, elas solicitam alguém da área financeira e vem alguém somente da área administrativa. Ou elas solicitam alguém da área de publicidade e propaganda e vem alguém de relações públicas. Ou seja, não existe um funil tão específico e as empresas acabam perdendo tempo. Com vocês têm um cuidado específico para isso, e aí avançando, para você dar uma resposta completa, como que as empresas devem fazer a solicitação para vocês? O que é que tem que estar constando lá? Qual é o cargo? Quanto tempo por dia? Que especificidades tem que ter lá para que vocês atendam de uma forma bacana o que a empresa deseja? Ok. Fausto, isso que você falou é muito relevante, né? É muito comum essa queixa de fato no mercado, né? A gente procura ouvir bastante o cliente nesse processo de formação do perfil, né? Eu acho que o grande problema está aí, você identificar quais são, né, de fato, as necessidades do cliente naquele momento, né?
Porque muitas vezes a gente percebe que o cliente nem sabe o que ele quer, na verdade, né? Essa é uma grande dificuldade, né? Então, assim, traçar um perfil de uma oportunidade de estágio passa necessariamente por essa conversa, né? Esse diálogo para identificar, de fato, quais são as áreas de interesse da empresa, quais serão as atividades do estágio, questões comportamentais, questões técnicas devem ser também avaliadas. E aí o CIE tem dois tipos de processo, né? Um processo padrão e um processo personalizado, né? No processo padrão, né, com base nesse perfil, você vai fazer uma análise e triagem de currículos. A seleção final, ela é da empresa, né? E aí ela vai fazer o trabalho de análise de currículo ou testes psicológicos, enfim. Ela vai seguir o caminho da seleção dela. Ou se ele funciona apenas como um recrutador com base naqueles requisitos, né? Uma pré-seleção para a seleção final acontecer na empresa, né? Então fazemos essa parte de recrutamento e pré-seleção dos candidatos. No processo personalizado, que o CIE chama CA One, aí já entra um pouco nesse viés que você comentou, né? O CIE, ele não somente faz a etapa de recrutamento e pré-seleção, mas ele também faz uma seleção apurada com base no que foi acordado. Excelente. Redação, dinâmicas, testes comportamentais, e aí eu entrego para o recrutador 3 candidatos com uma avaliação, né, com uma análise mais profunda. E aí o recrutador decide, né, porque aquela situação, né, quem sabe mais, né, da questão de empatia, né, da questão do olhar, né, com base na cultura, no clima, é o gestor, é o recrutador que está fazendo, é o gestor de recursos humanos da empresa. Então a gente tem essas duas modalidades, que é isso quando nós conversamos com as empresas, né, nós apresentamos e aí ela decide qual caminho ela quer seguir, né. Para entrar em contato conosco, eu já gostaria de deixar, né, o contato da nossa central, Por favor. é o 3003-2433, tá? 71, porque a gente está falando com o Brasil inteiro, é Não, isso? não, Ou não. não? Não tem, é o número Não sem tem? DDD. Então vamos. 3003-2433, tá? 3003-2433. Isso, isso. E aí você vai ser atendido, né? E a gente vai conversar um pouco mais, detalhar um pouco mais todas essas etapas do processo e até outras situações que venham a ser necessárias aí para a gente firmar essa parceria, não tenha dúvida, né? Pode falar para a gente também o portal de vocês, Alessandro, para ficar registrado aqui? É o www.ciee.org.br. www.ciee.org.br. org.br. Então tá aí. E é uma página que é incrível. Nós já visitamos e tudo, e tem lá a parte de empresa, a parte de estagiário, tá tudo lá bem delimitado. Por favor, visitem e conheçam mais um pouco dessa instituição aí de mais de 50 anos. Alessandro, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Como é que isso afetou a questão dos estágios e o que é que você acha se esse é um momento propício ou não para as empresas de estarem dialogando com essa dinâmica do estagiário? Nós tivemos um impacto muito grande, né? Não só o segmento de estágio, né? Mas todas as atividades elas tiveram um impacto muito grande quando começou a pandemia lá em março, né? Decorridos alguns meses de pandemia, né? A gente ficou muito preocupado, né? E como fazer, né? Porque o estudante, o jovem de uma forma geral, ele foi o mais impactado, né? Porque não só pela questão da juventude, né? A asserção do ir e vir, né? Mas também pela questão de que foi a faixa que foi mais atingida do ponto de vista do emprego, né? Dados aí recentes, a gente recebeu informações aí de pesquisas recentemente divulgadas, né? O desemprego na faixa do jovem, dos 14 aos 24 anos,
quase o triplo das demais faixas, né? Então, assim, o jovem foi muito impactado nesse processo, né? E com a pandemia, né, dando uma diminuição nos números, a gente percebeu que o empresário ele começou também a buscar, né, Alternativas. alternativas, exatamente. E, para a nossa grata surpresa, né, o estágio tem sido uma dessas alternativas, né? E a gente tem conseguido que o jovem, né, respeitando, né, as questões de segurança, né, de higiene, enfim, tem Uhum. conseguido contribuir, né, nesse processo de retomada da economia, né, através do estágio, né, seja ele ainda no ambiente de home office ou em algumas situações dentro do ambiente laboral, sem nenhum tipo de impacto, né? Isso de acordo com o segmento, né, de mercado, né? Especificamente, a gente está numa época, dezembro, né, é uma época onde você tem os términos de contrato, né, as instituições de ensino, elas terminam, né, os seus semestres letivos, os estudantes terminam formando, então esse período de dezembro e janeiro é um período do ano sazonal, onde você tem um maior número de estudantes disponíveis, né, e uma maior oferta de vagas de estágio, sejam elas novas vagas ou reposição de vagas. Isso abre, né, o mercado no sentido de que, para o empresário, é o momento ideal dele buscar um talento, né? Buscar um jovem que, de repente, já tenha uma vivência de outro estágio, né? E assim ele chegue para essa nova vivência a ser ofertada com uma bagagem maior e assim contribuir, né, decisivamente para que o negócio possa crescer, né? Que é esse o objetivo de todo empresário, né? Excelente, Alessandro. Eu queria aqui falar que Thalita, uma seguidora aí nossa, está colocando aqui para gente que empresário que contrata um jovem talento como seu estagiário, além de ter um excelente custo-benefício, estará fazendo um maravilhoso papel social. E isso é real, é o que a gente está conversando aqui, de que está na hora de acabar com essa ideia de que estágio é uma coisa somente para médias e grandes empresas. O estágio é para qualquer empresa, inclusive as milhões de empresas familiares que temos pelo Brasil, né? Porque os benefícios são imensos. Todos podem, sim, lançar mão desse instrumento que é muito válido. Existem intermediadores, instituições sociais, como o caso do CIE, que a gente está aqui recomendando, que há mais de 50 anos atua fazendo essa ponte entre o mercado de trabalho e os jovens estudantes. Então, não é difícil, entre em contato com o CIE, você aí que é empresário, varejista, empreendedora, empreendedor, entre em contato com o CIE, vamos abrir a cabeça para poder trazer para dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, essas novas gerações, gente, a geração X, a geração Y, a Z, todas essas aí estão revolucionando o mercado internacional e que vocês têm a oportunidade de colocar dentro da empresa, fazendo um papel social importantíssimo de entrada de novas inteligências no mercado de trabalho, através da sua empresa, uma nova inteligência no mercado de trabalho, e ainda, além de tudo, com um custo-benefício sem igual comparado com outras alternativas que você tem para desenvolver aquela função. Então, essa dica aí que a gente está deixando é uma dica de ouro. E o caminho, você já sabe qual é, o Alessandro está aqui dizendo, é só entrar em contato com o CIE e você vai descobrir toda a questão de legislação e a questão burocrática e prática e fácil para poder fazer isso. É isso, Alessandro? É isso mesmo, Fausto. Inclusive, eu gostaria aqui deixar como forma de solidificar, né, cada vez mais a parceria que existe entre as nossas instituições, né, o CIE e o CDL de Salvador, uma condição diferenciada, né? Para os nossos ouvintes aqui, o CIE, né, os 5 primeiros que entrarem em contato aí com você, né, 5 primeiras empresas que entrarem em contato com você, aí a gente vai oferecer 6 meses de isenção na contribuição do CIE para a contratação do jovem talento, tá? Então aí fica isso aí para a gente fechar com chave de ouro aí
Essa... Então, empresário, não perca tempo, entre em contato imediatamente com a CDL, o telefone você já sabe de cor, é o 3320-4040, 4077, 4071, e aí procure falar com a Secretaria da CDL Salvador sobre esse benefício aí que está sendo colocado aí através de Alessandro. As 5 primeiras pessoas, a partir desse momento, que entrarem em contato com a gente, amanhã pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, a gente está atendendo esse telefone. Então, muito obrigado, Alessandra, aí, por esse benefício. Mas, independente desse benefício, o que a gente quer deixar reforçado é que todo e qualquer estagiário que você traz para a sua empresa é um benefício em si para a sua empresa e para a sociedade como um todo, né? Você está trazendo inteligência, você está trazendo uma pessoa com preparação acadêmica e teórica para poder atuar na prática e uma pessoa que não tem ainda determinadas limitações ou vícios de outras culturas organizacionais. Vai aprender a cultura organizacional a partir da sua própria empresa e vai ter um olhar de estrangeiro, né, Alessandro? Vai entrar Pois com é. um olhar de fora, perguntando o porquê de coisas em que as pessoas, às vezes, estão perdendo muito dinheiro e oportunidade por não se perguntar por que é feito sempre assim e não de um determinado da outra forma. É isso? É isso aí, não preciso falar mais nada, Fausto. Você foi perfeito. Alessandro, eu queria que, para que a gente finalizasse, Pois não. como a gente tem uma amplitude enorme aí de público que nos assiste, porque tudo isso que a gente está conversando ficará nas plataformas da CDL Salvador, Instagram, Facebook, LinkedIn, homepage da CDL, então a gente tem o acesso é enorme. E todo mundo tem família, todo mundo tem jovem em casa, todo mundo conhece alguém que precisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho, você que lida com isso, com o mercado de trabalho, né? E as tendências de mercado de trabalho, quais são os conselhos que você daria, né, para um jovem estudante que está decidindo agora sobre a sua futura profissão, ou para um pai, para uma mãe, para um amigo, para uma amiga que está querendo dar um conselho para alguém que gosta e que está nesse momento tão delicado de vida. O que é que a gente está vivendo hoje no mundo e para que lado que caminha aí esse mercado de trabalho? É, Fausto, é muito bem colocado. Acho que é importante fazer esse fechamento com essa fala, né? O jovem hoje ele tem que ter em mente, né, qual profissão seguir, né? Infelizmente, as escolas, né, no nosso segundo grau, né, que a gente ainda não evoluiu nesse processo, elas não nos dão dicas, né, quando a gente está lá, naquele momento da escolha, né, de que carreira seguir, né? Então a gente tem que orientar o jovem que ele se informe bastante, que ele pesquise sobre as carreiras que ele tem facilidade, que ele tem interesse, né, para que ele possa se decidir. Não necessariamente um jovem que gosta de física e química deve fazer a área 1, né, porque eu gosto de química e física na escola, né? Essa correlação ela pode ser um indicativo, mas não necessariamente ela é a certeza de que está se tomando a decisão correta. Então, assim, investigar quais são as suas aptidões, né, quais são no seu perfil, né, quais são os pontos que tem mais afinidade com uma carreira, isso é relevante. A partir daí, uma leitura, né, dessas carreiras, dessas profissões, conversar com profissionais, né, para que você faça a escolha certa da profissão, né, da sua futura profissão. Feito isso, né, você vai participar do Enem, vai passar, lógico, né? Claro. Assim a gente espera, né? Uhum. E você vai, desde o primeiro momento, vivenciar um ambiente totalmente diferente, que é um ambiente, que foi o ambiente, né, do segundo grau, né? A partir daí já começa uma transformação nesse jovem, né? E ali é o momento onde você vai começar a ter o contato com o mundo do trabalho, né? Você vai perceber que a dinâmica ela é totalmente diferente, né? E você, desde cedo, tem que procurar experiências, vivências. E o estágio é uma dessas experiências, né? O estágio é uma dessas vivências. Quanto mais cedo você procurar, mais cedo você vivenciar essas experiências, mais maduro você estará mais maduro, mais rapidamente, mais apto para você conseguir um lugar no mercado de trabalho. Essa transição ela não é fácil, ela muitas vezes é traumática, mas Uhum. quanto antes você estiver preparado, melhor será.
né? Então a leitura, né? Muitos falam de um segundo idioma, hoje já se fala até num terceiro idioma, né? As habilidades e conhecimentos com a informática cada vez mais presente nesse nosso dia a dia, né? Então as ferramentas ligadas às redes sociais hoje em dia, elas são fundamentais, né? Enfim, você trabalhar tanto esses aspectos técnicos como também os comportamentais, né? Que foi aquilo que a gente conversou lá no início, né? Esses sim fazem muita diferença, né? Então, você ter o diagnóstico, né, de qual é o seu perfil, né, e desde cedo começar a trabalhar a questão da comunicação, a trabalhar cada vez mais, a compartilhar, né, a ser curioso, a se interessar. Tudo isso vai somado, vai te tornar um futuro profissional de destaque, né, vai te dar uma diferença perante os demais concorrentes, né, vamos falar assim, né, nesse mercado nosso que cada vez mais será restritivo e cada vez mais será competitivo, né? O emprego como nós conhecemos hoje, há uma tendência muito grande de não existir daqui a 20, 30 anos, né? A gente está falando, né, de menos do que uma geração. Uhum. Então, a gente está num momento de transformação, num momento de incertezas, e quanto antes a gente estiver aceso e acordado para tudo isso que eu estou falando aqui, mais chances de sucesso, mais chances de brilhar você terá, né? Dicas muito válidas e experientes que eu estou tendo aqui. Acabei de conversar agora com o Alessandro Salvatore, gerente regional do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, administrador de empresas, MBA em Gestão de Negócios, Marketing Estratégico, que trouxe para a gente aqui essa visão ampla, imensa, da importância do estágio, tanto como um papel social, mas também como algo útil, prático e de uma maneira muito produtiva para as empresas em geral. Então, fica aí esse nosso chamamento, esse nosso apelo para que os empresários, para que os varejistas de qualquer tamanho, se eles já desenvolvem programas de estágio, que aprofundem, que aprimorem. Se eles ainda não desenvolvem, que busquem o CIE, temos uma parceria com a CDL Salvador, busquem o CIE e implantem, né, coloquem em suas empresas esse instrumento tão importante que é dar entrada às inteligências, né, a essa força jovem, a essa renovação que está sendo cada vez mais valorizada no mundo. Então não fique distante disso, se aproxime disso, porque essa energia, essa força motriz é o que está girando os negócios no mundo inteiro. E o caminho aí que Alessandro nos apontou para os estagiários, aí como um farol, é o caminho da curiosidade, o caminho do interesse, o caminho da disponibilidade e do equilíbrio emocional para poder lidar com esse mundo de tanta mudança, né, e de tanto desafio como a gente tem agora. Alessandro, a CDL Salvador agradece imensamente a sua participação, agradece imensamente ao CIE, a toda a equipe que interage conosco, que é uma equipe valorosa. Estamos aí parceiros permanentemente, nossa casa é a casa de vocês, e o nosso interesse, é claro, é levar cada vez mais informação e oportunidades, benefícios para os associados, para os negócios, para o varejo. Deixo a palavra final com você. Muito obrigado, Fausto. Nós é que agradecemos, né? Você falar e falar assim, me lembrei logo daquela coisa, daquele mundo VUCA, né, que está tanto se falando agora, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a gente fica, né, nesse turbilhão. Mas agradecer de coração a todos vocês e contem sempre conosco. Um forte abraço. Um abraço. Eu quero, antes de encerrar, que você de novo coloque aí o telefone do CIE e também o portal de vocês. É o 3003-2433, na nossa central, tá? E o portal é o www.ciee.org.br. Perfeito. Qualquer dúvida também na homepage da CDL Salvador, nós vamos ter essas informações. E essa live está aí gravada para todas as nossas redes. Alessandro, muito obrigado a você. Obrigado a todas aquelas pessoas aqui que nos seguiram, que aprenderam, porque a gente está vivendo isso. Viver é aprender a cada dia.
A nossa Verdade. gratidão para o CIE e para você especialmente. Muito obrigado. E em breve a gente retorna com novos temas e eu conto sempre com a sua presença aqui conosco. Pode contar. Um abraço forte, Fausto. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até logo a todos, até logo a todos.